Para que servem as tempestades? Nós podemos enfrentar dois tipos de tempestades. Você quer saber quais? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida no tema Aperfeiçoados na Tempestade. Vamos surfar essa onda juntos? Vem comigo! Olá, eu sou o pastor William Santos, VNT, vivendo um novo tempo. E no vídeo de hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo de número 36. Esse texto é muito conhecido e fala quando Jesus vai andar sobre as águas e Pedro vai ao encontro de Jesus e também anda sobre as águas. Jesus havia recebido uma notícia de que seu primo João Batista havia sido decapitado. Jesus, então, vai se deslocar para um lugar, cercado de uma grande multidão que vai acompanhar Jesus. Acontece a multiplicação dos pães e peixes. A multidão está alvoroçada. E lá no Evangelho de João, capítulo 6, também falando desse texto, vai deixar claro para nós que a multidão tinha a intenção de levantar Jesus como rei, para ser oposição a todo o sistema e império romano na época. Jesus, então, pede, no cair da tarde, que os seus discípulos saiam dali e vão para um outro lugar. Jesus vai se deslocar para orar e a Bíblia fala que quando ele percebe o barco já estava a certa distância da terra, Jesus, então, vai ao encontro dos seus discípulos. E quais as lições que nós extraímos desse texto? É interessante pensar que é Jesus quem pede para que seus discípulos saiam daquele lugar e entrem no barco. Quando lemos o Evangelho de Marcos, acontece exatamente a mesma coisa. Jesus diz, entrem no barco e atravessem o lago de Genezaré. E eu entendo e aprendo reproduzindo uma frase de Bill Johnson. Deus te conduz ao conflito no qual ele já te equipou para vencer. Fica claro que Jesus pede aos seus discípulos para entrar naquele barco e atravessar o mar. A impressão que nós temos é que Jesus está colocando os seus discípulos no meio do problema, no olho do furacão, no meio da tempestade. Eu aprendo que existem dois tipos de tempestade. A tempestade que vem para a correção, e poderia aqui falar de Jonas, quando Deus dá uma missão a Jonas, Jonas foge do propósito de Deus e ele então desce para o navio, desce para o porão, desce para o ventre do peixe, porque Deus envia uma forte, uma grande tempestade para corrigir Jonas. Essa tempestade é diferente. Não foi uma tempestade provocada por pecado ou porque os discípulos desobedeceram a Deus. Eles estavam obedecendo a voz do mestre, mas essa tempestade, que é a segunda tempestade, diferente da primeira que é para correção, é a tempestade para aperfeiçoamento. O que Jesus estava querendo fazer? Aperfeiçoar e fortalecer a fé dos seus discípulos. Então, se você está vivendo uma grande tempestade na sua vida, que não foi uma tempestade provocada por um pecado, por um erro que você tenha cometido, mas você de forma inesperada foi colocada nessa tempestade, ela não vem para a morte, ela não vem para te destruir, ela não vem para dizer que é o seu fim, mas ela vem para te aperfeiçoar e fazer de você alguém melhor. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que a Bíblia diz que Jesus vai alta madrugada. Segundo o calendário romano, o cálculo romano, haviam 4 vigílias na noite. A quarta vigília da noite era das 3 às 6 da manhã. A Bíblia fala que Jesus vai alta madrugada, 3 horas da manhã. Havia uma forte tempestade, João vai falar que era um vento muito forte. Eu imagino a cena, os discípulos com medo e com medo de algo que eles já conheciam. Eles tinham a administração do mar, estavam acostumados a pescar e ter medo daquilo que eles estavam acostumados e tinham sempre contato, mas a tempestade estava muito forte. Jesus vem andando sobre as águas. E aí, quando eles olham, eles falam, é um fantasma, e gritaram com medo. E eu quero pensar com você o seguinte, não deixe que o medo grite mais alto do que a sua fé.
Não permita que a sua fé seja sucumbida pelo medo. O medo faz parte, só que o medo não pode te paralisar. Segundo os Crônicas, capítulo 20, Josafá teve medo, diz a Bíblia, mas o medo não paralisou Josafá, o grande rei de Judá. Ele tornou-se vencedor naquela batalha, porque ele fez do medo um caminho para entender e ouvir o que Deus tinha para ele. Então não deixe que o medo grite mais alto do que a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Acredite no que Deus pode fazer, porque Deus é o Deus do impossível. E o terceiro ponto que eu quero pensar, quando Jesus está indo ao encontro daqueles homens, Pedro vai falar: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz: vem. Pedro então começa a andar sobre as águas. O corajoso Pedro, o sanguíneo Pedro, aquele que muitos criticam, mas o único que teve coragem de sair do barco e ir ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que ele anda sobre as águas, mas ele percebe e o medo toma conta dele. Ele começa a afundar. Ele então clama por socorro, grita por Jesus. Jesus estende a mão, traz Pedro de volta e entra no barco com ele. A questão não é afundar, mas não pedir socorro. Se você está afundando nos mares da vida, peça socorro, clame ao Senhor. Mas a lição que eu quero extrair desse trecho que Pedro está andando sobre as águas ao encontro de Jesus é que a tua fé te permite ir até onde você enxerga. Você vai até aonde a tua fé te faz enxergar. Então coloque a sua fé em prática, exerça a sua fé e acredite que é possível andar sobre as águas. Se você está vivendo uma grande tempestade, eu quero dizer para você o seguinte: sabe por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar para os seus discípulos que aquilo que eles mais temiam era só um caminho para Jesus chegar até eles. Então, a tempestade mais difícil que você está vivendo, ela é apenas um caminho para Deus chegar e fazer um grande milagre na sua vida. Deus te abençoe, que essa palavra faça sentido para você, que ela entre no seu coração e na sua mente e que você entenda e aprenda: Deus está contigo nessa tempestade. Até um próximo vídeo. Fica com Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.